Olá, meninos e meninas. Vamos corrigir então os exercícios agora sobre Alfonso de Guimarães, e que é o segundo poeta importante dentro do simbolismo brasileiro, tá? Nós terminamos a correção dos exercícios sobre Cruz de Souza. Vamos agora então fazer os exercícios sobre Alfonso de Guimarães, assunto que também nós já vimos, tá? Então vamos lá, na página 514 do material de vocês, vocês têm um dos poemas mais famosos do Alfonso de Guimarães. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Veja que em termos de dificuldade, não é? O texto do Alfonso de Guimarães é um texto bem mais acessível que o texto do Cruz de Souza. Seja pela métrica, conforme eu já disse a vocês, não é? Existe uma preferência pelas redondilhas, existe uma métrica medieval utilizada, não é? Seja pela temática. Veja que a Ismália, que está lá na torre, não é? Num estado aí de enlouquecimento, né? De desvario, ela quer o quê? Ela quer a totalidade, ela quer o céu e o mar. E aí a única forma dela conseguir isso é se matando, né? Então ela consegue que o corpo desça ao mar, mas que a sua alma suba ao céu. E aí nós temos alguns exercícios envolvendo isso que eu pedi para vocês fazerem. Então, vamos ver como se sai. Este é um dos poemas mais populares de Alfonso de Guimarães. Sua popularidade se deve, em grande parte, a um verso muito comum na lírica popular da língua portuguesa, associado à tradição poética e musical da Idade Média. Qual o número de sílabas desse verso? Então, se vocês contaram direitinho as sílabas, né, vocês devem ter percebido que os versos do poema são isométricos, ou seja, todos eles têm exatamente o mesmo tamanho, são redondilhas maiores. Os versos têm 7 sílabas métricas. Então, era isso que se esperava que vocês dissessem, tá? Que os versos têm 7 sílabas métricas, por isso eles são isométricos. Questão 2. Há um sistema de oposição no texto que forma o esquema básico de seu sentido. Quais os pares de palavras que formam essas oposições? Ou seja, quais as antíteses que são formadas no texto? Então, nós temos 3 parezinhos. Vocês precisam ter colocado céu e mar, é um dos pares, subir e descer é o segundo par, e alma e corpo é o terceiro. Então, repetindo, céu e mar, subir e descer, alma e corpo. Então, 3 oposições que o texto traz. O poema que se vai ler, Catedral, também de pastoral aos crentes do amor e da morte, exprime o transcorrer de um dia, desde a aurora até o anoitecer. Nele, a espiritualidade é simbolicamente representada pela catedral, e o poeta evoca seus estados de alma, por meio da musicalidade, da vagueza, do cromatismo que sugerem sem nitidez momentos do dia. Ou seja, não é? A poesia de Alfonso de Guimarães é bem simbolista. Ela é baseada em sugestões e não em ideias exatas. E aí nós temos o texto que é alvo da análise dos últimos exercícios. A catedral. Entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agonizo o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu do risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O aço glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea certa lhe cintila em cada refulgente raio de sol. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. Veja que dentro dessa tradição simbolista, de sugestão, numa aura mística, né, este poema está totalmente inserido nisso, certo? Até os responsos, né, esse refrão que aparece, lembram aqueles
salmos responsórios que aparecem durante a cerimônia da missa, por exemplo. E o sino clama em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes, desce a tarde esquiva. A amargurada prece, põe-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. Repare que até agora nós não sabemos como é essa catedral, certo? Ela é sugerida, não é? Mas ela não é objetivamente colocada. E o sino chora em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. E a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho como um astro que já morreu. E o sino geme em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Então, vamos ver se vocês conseguiram responder as questões que se referem a esse poema, tá? Esmalha, que pode ser um símbolo da criatura já tocada pela loucura divina, ou seja, já convocada pelo chamado de Deus, encontra-se na torre. Assim, podemos concluir que ela ainda faz parte do mundo terreno ou já se encontra no mundo espiritual. Na verdade, esperava-se que vocês respondessem que ela está no mundo terreno em vias de abandoná-lo, certo? Ela está entre os dois planos. Então, ela está no mundo terreno em vias de abandoná-lo. O fato de estar na torre indica essa loucura, né? Essa loucura que já coloca num plano diferente das outras pessoas, tá? Então, era isso que se esperava que vocês tivessem colocado. A questão 4, bem simples, questão de levantamento, pede o seguinte: aponte no poema imagens do vago. Então, não são as imagens, são imagens, não é? Então, alguns exemplos em que isso apareça. Então, veja, possibilidades aqui. Vocês devem colocar uns 2 ou 3 exemplos. Brumas, e ali no orvalho aos poucos se evapora. Veja que é sempre uma situação mais fluida, né? Enfim, mais leve. Arrebol, catedral ebúrnea, né? Ebúrnea significa de marfim, então uma cor, enfim, meio intermediária também, torre esquiva, enfim, são várias as expressões que funcionam como exemplos de termos vagos, tá? Aí a próxima questão, como é próprio da poesia simbolista a forte presença de termos pertencentes ao léxico, ao vocabulário e à ambientação litúrgica, sobretudo em um poema intitulado A Catedral. Nas alternativas a seguir, todos os termos pertencem ao léxico, ao vocabulário litúrgico, exceto, então, acertou quem colocou a letra E, a aurora, não é? A aurora é o nascer do dia, não é necessariamente um vocabulário litúrgico. Catedral, bênção de Jesus, prece, são óbvias, né? Responsos, como eu disse a vocês, é referência aos salmos, que muitas vezes servem para responder a passagens bíblicas ou a rituais durante a missa. Então, todos os outros representam o vocabulário litúrgico. Questão 6. O texto sugere o andamento monótono do toque de um sino, por meio da musicalidade fortemente marcada por 2 versos com sílabas repetidas e vogais fechadas, escuras. Quais são esses 2 versos? São justamente os versos, pessoal, que se repetem, não é? E o sino clama em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Veja que quando ele fala em vogais escuras, ele se refere ao fato do O aí não ser O, mas ser O, ou seja, é um som mais fechado. Daí ser sons mais escuros. Tá? Então era só ter colocado esses 2 versos. E aí, gente, a última questão sobre isso, a palavra céu, em 3 estrofes diferentes, vem modificada por 3 adjetivos. Quais são esses adjetivos e o que eles evocam? Então, quem escreveu que os adjetivos são risonho, tristonho e medonho, né, acertou a metade do exercício, tá? Então é isso, risonho, tristonho e medonho são os 3 adjetivos
que se refere à palavra céu. E aí a outra pergunta é o que eles evocam. Então, eles evocam estados do eu lírico em 3 momentos diferentes. Então, eles vão aparecer 3 vezes, porque indicam justamente 3 momentos, tá? Então, gente, é isso. Os exercícios sobre Alfonsos, matéria já vista por nós, e que eu tinha pedido para vocês fazerem para hoje, eram esses, não é? Então é isso. Até mais, pessoal.